Boa tarde, meus irmãos. Que a bênção de Deus seja com você. Amém? Glória a Deus. Sentem-se, por favor. Que bom que você veio para esse domingo festivo. Nós vamos aqui estudar mais uma vez a palavra, falando sobre sonhos. E hoje tem um assunto que é de suma importância e ele não pode ser pulado. Pelo contrário, né? Eu acredito que eles são dos mais importantes. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 40? Vamos lá? A gente vem já no livro de Gênesis, mas antes eu quero ler com você o Salmo 40, versículo do 1 ao 3. Antes de nós entrarmos aqui no assunto de Gênesis 37. Vamos primeiro para os Salmos 40. Quem encontrou, diga amém. Assim, no meio da Bíblia você encontra o Salmo. Aí você vai lá no 40, logo no primeiro versículo, que diz assim: esperei com paciência em quem? No Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Esse salmo aqui você já sabe quem foi que cantou ele, né? Foi o Davi. Só que o Davi ele tem uma história muito parecida com a do José, que é o personagem central do que nós estamos estudando aqui. Ambos passaram 13 anos da sua vida numa espera. Ambos passaram 13 anos da sua vida numa espera. Receberam de Deus algo, mas aquilo não era para aquele momento presente. Eles precisavam se preparar até o cumprimento daquela promessa. E quando, naquele percurso, eles tiveram que esperar, eles passaram por muitas circunstâncias. Mas uma coisa eles tiveram que ter durante aquele período: paciência. Foi por isso que o Davi, ele começa esses salmos falando: esperei com paciência. Ele falou de algo que ele tinha vivido. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e fez o quê? E ouviu o meu clamor. Uma coisa que a gente tem que entender é que durante a nossa caminhada, enquanto a promessa não se cumprir, você tem que fazer o quê? Continuar orando, perseverando com paciência. Até que se concretize. Não, pensei que eu tenho que fazer algo diferente. Tem momentos na caminhada que Deus vai dar direções e vai dizer: faz assim e faz assado. Tem momentos da caminhada que Deus vai dizer: muda a direção, você começou errado. Muda isso aí e faz certo a partir de agora. Como foi o caso de Abraão e tantos outros. Mas no caso deles, eles só tinham que fazer o quê? Só ficar firme. Eles só tinham que ficar na posição deles. O Davi era cuidador das ovelhas do pai. Ele precisava movimentar alguma coisa? Não. Tanto é que quando o Samuel vai lá na casa para ungir um rei em Israel, Deus mostra para ele: não é nenhum dos que estão aí. Pergunta para o pai dele se tem mais alguém. Ele pergunta e o pai disse: tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Teve como esconder o Davi? Não, ainda que quisessem. Não teve como esconder. Ainda que quisessem esconder ele de alguma maneira, não conseguiram. O José passou por alguns perrengues que a gente já ouviu aqui, e hoje vamos ouvir mais um pouquinho dessa história. E mesmo assim, não tiveram como esconder o José. Teve uma hora que ele apareceu. Teve uma hora que ele teve que ser exaltado. Mas ele fez o quê? Esperou. Ele ficou firme. Ele soube esperar, passando por todas as aflições que passou. Tem gente que às vezes está passando por algumas lutas e pensou em desistir já por várias vezes. Deus só está declarando aos nossos ouvidos hoje, ao nosso coração principalmente, que nós não podemos parar. Fica firme na posição. Na antiga aliança, tem uma passagem que Deus falou: olha, se o espírito do governador se levantar contra ti, faz o quê? Não deixa a tua posição. Fica nela. Vão surgir coisas que vão tentar nos barrar de forma direta ou indireta. Mas você faz o quê? Fica na sua posição. Não dê um passo atrás. Não pense em desistir.
Espera. A luz vai brilhar para você. A luz vai brilhar no seu caminho. Glória a Deus por isso. Vamos lá para Gênesis 37, versículo 5. Você já conhece a história, mas é sempre importante a gente enfatizar. Nós vamos começar no versículo 5. Nós vamos ler alguns poucos versículos aqui, porque nisso aqui tem uma lição importante sobre paciência. Gênesis 37, versículo de número 5. Quem encontrou, diga graças a Deus. Então vamos ler a palavra. Diz assim: E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras que reinarás sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, o repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, faziam o quê? O invejavam. O seu pai, porém, fazia o quê? Guardava este negócio no seu coração. Como eu falei já há algum tempo atrás, né? O José ainda ele era imaturo. Quando ele sonhou esse sonho aqui, ele tinha 17 anos. Quando tudo se concretizou, ele já tinha 13 anos, né? Esse período. Quando ele recebe aquela revelação, porque o sonho é uma revelação de Deus para ele, na antiga aliança Deus falava por sonho, por revelações, Deus falava através de determinadas maneiras. Só que na nova aliança, hoje conosco, ele fala por meio da palavra. Não adianta alguém pensar que Deus vai falar com ele de outra forma, porque Deus fala através da palavra. Mas na época eles tinham essas visões, não tinha uma palavra a não ser a lei, né, de Moisés, que nessa época aqui ainda não tinha. Diretamente, né? Aí estava lá, nessas condições, servindo, e aí ele recebe esse sonho. Ao invés de ele guardar aquilo para ele, de ter paciência, porque aquela visão não era para agora, era para depois, era lá para frente, ele imediatamente chega para os seus irmãos e começa a contar isso. A Bíblia fala que os seus irmãos já tinham uma raiva dele, porque tudo que eles faziam, ele pegava e levava para o pai. Ele já tinha uma revolta. E tudo aquilo que ele falou foi a gota d'água, para eles ficarem com mais raiva ainda. Nós temos que ter paciência na caminhada, porque nem tudo que a gente recebe tem que sair por aí falando. Amém, pessoal? É paciência. No tempo certo as coisas vão se concretizar. Tem gente que teve um sonho, Deus me deu uma direção. Eu vou ser empreendedor, vou fazer tal coisa. Aí ela já chega para dizer, às vezes está meio sem assunto, chega alguém, senta ali do lado. Eu estava pensando esses dias, o que você acha de eu fazer isso e aquilo outro? Aí a pessoa, mas isso não é para ti não. Aí você é mesmo, né? Eu até tinha um sonho, mas aí eu estou vendo as pessoas dizer que não vai dar certo, então eu vou deixar isso de lado. Isso tem que ficar entre você e Deus que te deu o sonho. Não saia por aí repartindo. Isso é uma demonstração de que há uma fraqueza ainda, de que não está preparado. Tem muita coisa que você vai sonhar e que você tem que ter paciência até mostrar isso, né? Até começar a mostrar isso. Espera. Chega um momento em que tudo vai ficar claro. Enquanto ainda não está claro, fica com você. Tem gente que tem uma mania de qualquer coisa que recebeu, já sai por aí falando. Olha que eu ganhei, aí sai compartilhando o que ganhou, o que deixou de ganhar. Tem gente que não está nem aí, só é aquela coisa, a pessoa quer demonstrar uma coisa que quer apresentar para os outros olhar, só para mostrar, só para elogiar, mandar mensagem. Ai, parabéns.
Como se isso tivesse algum valor expressivo. Não tem. Não tem. Amém, gente? Não tem. Então José vai lá, imaturo, não percebeu o que poderia acontecer, que aquela atitude dele traria um perigo para ele mesmo. Ele vai e sai contando. Sonhei que nós estávamos lá no celeiro colhendo trigo, o meu trigo ficou em pé e o de vocês se inclinava ao meu. Esse bicho é bestado, ele pensa que ele quer ser melhor do que a gente, é? Depois ele sonha outro sonho, que está lá, e sol e a lua e as 11 estrelas se rendem a ela. As 11 estrelas eram quem? Os seus irmãos. Deus deu aquilo para ele, isso iria acontecer lá na frente. Ele tinha que ter paciência, que iria acontecer. Mas ele faz o quê? Expõe aos ouvidos dos irmãos. A gente já sabe o que deu nisso, né? Na primeira oportunidade que os seus irmãos tiveram, depois dessa ocasião, porque depois dessa ocasião ele volta, ele fica ali normalmente, mas em determinado dia ele está lá no campo, os seus irmãos estão com ele lá e faz o quê? Cerca, imagina aí, 10 homens cercando ele, só não estava lá o Benjamim para dar, mas outros 10 estavam lá. Cerca ele e diz, vamos ver o que vai ser do teu sonho agora. E ele é colocado na cova. Depois passa uma caravana de ismaelita lá, o Judá falou, não vamos matar ele não. É sangue do nosso sangue, é nosso irmão. Não vamos fazer isso. Mas vamos vender ele como escravo. E agora, aquele sonho que ainda estava longe, parece que vai ficar mais distante ainda. Parece que vai ficar mais distante. Já teve a sensação de que você sonhou algo, que algo iria acontecer, mas aí por alguns acontecimentos que surgiram, você começou a perceber, o negócio ficou mais distante. Ficou mais distante. Ele é levado para lá, chega como escravo, sem perspectiva, começa a ficar lá trabalhando normalmente, aí ele começa a ganhar destaque. As coisas começam a melhorar, porque assim, quando ele chega lá no Egito, ele manteve aquele coração que ele tinha, de servir. Assim como ele servia o seu pai, lá nos campos, onde ele ia lá ajudar os seus irmãos a fazer as colheitas, as plantações, assim como ele trabalhava para o pai, quando ele chega lá no Egito, ele trabalha da mesma forma. O José, ele era aquele cidadão que ele não era vagaroso no serviço, preguiçoso. Ele era um cara que trabalhava. Ele não se escorava pelos cantos. Ele era um cidadão que estava sempre ativo. Aí ele começa a trabalhar, começa a se destacar, as coisas começam a fluir para ele. Ele começa a tomar de conta da casa lá do Potifar. E como nós vimos na semana passada, ele tão bom que ele era, o Potifar entrega tudo na mão dele na casa. Está aí, eu não preciso me preocupar com nada. Tudo está na mão de José. José, está na tua responsabilidade. As coisas da casa, tudo que diz respeito à minha organização, finanças, administração, está tudo na tua mão. A casa como um todo está à tua disposição. Faça o que você achar melhor. E a Bíblia diz que tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Então o Potifar ficou em paz, tranquilo. Só que o tempo passou, e aí veio uma situação. A mulher do Potifar olhou para o José, começou a se interessar por ele, e ela foi para cima. E ele não aceitou aquela proposta, ele disse, faria eu esse mal e pecaria contra Deus? Não vou pecar. Não estou aqui para isso. Estou aqui para servir o meu Senhor. Tudo que você me deu está aqui, eu vou tratar. Agora a senhora, que é a esposa dele, eu não quero nem saber. Eu respeito ele e respeito a Deus também. Não vou fazer isso. Ele foge, fica ela com a túnica na mão. Ela conta aquela história para o marido. Ela começa a inventar uma situação. Aí eu vou pular com você para o capítulo de número 39, versículo 19. Capítulo 39, versículo 19. Ela conta toda aquela narrativa, inventa uma história. Você sabe que o diabo era especialista nisso, né? Aí diz assim a palavra. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez o teu servo. A sua ira fez o quê? Se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou
na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O José, esse aqui foi até o versículo que a gente usou na semana passada, né? Ele foi injustiçado. O José foi injustiçado. Quando ele pensa que ele está crescendo, que ele está se destacando dentro daquela casa, que ele está servindo, as coisas estão fluindo para ele, ele está começando a ser bem visto, aí surge essa situação e ele volta para estaca zero, ou para menos zero, né? Para menos zero. Porque quando ele chegou lá, ele era o escravo. Agora, ele não era só o escravo mais. Agora ele já era uma pessoa que tinha cometido um delito. Para eles, ele tinha cometido o delito, apesar de ele não ter feito. E ele estava lá, preso. Fica imaginando, preso, encarcerado, eu estava me destacando, o sonho ficou mais distante. O que eu vou ter que fazer? Ter paciência. Eu estou nadando e parece que nada vai acontecer comigo. Eu estou há tempos em busca desse sonho, da concretização dele, mas eu estou vendo que as coisas não estão fluindo como eu imaginava. Quando eu pensei que ia dar certo, aí surge uma situação e faz o quê? Coloca abaixo de novo. Quando eu pensei que o negócio ia explodir, aí abaixa. E ele fica naquela. Mas o tempo todo que José teve no cárcere, como eu falei para você agora há pouco, José era um cara trabalhador. O tempo todo que ele esteve no cárcere, ele era tão dedicado nas coisas, independente do lugar em que ele estava, que ele foi lá. E o carcereiro, ele achou graças aos olhos do carcereiro, e o carcereiro fez o quê? A prisão está na tua mão, está aqui a chave. Cuida aí. E ele ficou lá administrando. Dentro da prisão, como um preso, ele administrava os demais presos. Com certeza era ele que fazia a classificação de risco, era ele que organizava lá. Você fica nessa cela, você fica na outra. Você que é idoso, tem prioridade, vem mais para cá. Era ele que administrava tudo lá dentro da prisão. O carcereiro ficava sossegado. Ele era aquele preso que estava lá, mas não era para estar lá. E as pessoas sabiam disso. Não é possível que esse cara tão inteligente esteja aqui preso. Esse cidadão aqui que demonstra ser preparado para coisas maiores, está nessa posição aqui inferior. Né? Com certeza, as pessoas olhavam nele e viam uma diferença. Um cidadão que estava sempre disposto. E lá ele ficou. Você não vê José em nenhum momento falando contra Deus, murmurando contra Deus. Você não vê em nenhum momento José dizendo, eu vou me vingar dos meus irmãos, eu vou matar aqueles miseráveis, por causa deles que eu estou passando por tudo isso. O tempo todo ele estava lá de que forma? Paciente. Vou fazer o quê? Tem para onde ir? Não tem. Então eu vou fazer? Esperar. Eu vou ficar esperando aqui. Não tem para onde correr. Tem gente que está trabalhando em um lugar e está angustiado, está aperreado. Eu quero sair daqui, Deus vai me dar algo melhor. Calma, vai chegar. Enquanto você não se preparou, ainda não chegou, fica onde está. Tem gente que é bobinha, eu vou sair daqui, aí sai e fica por aí perdido, sem saber o que fazer da vida. Desempregado. Né? Tá lá, apesar de estar ruim, já ouviu aquele ditado? Tá ruim assim, tá ruim com isso, pior sem isso. Né? Tá ruim nessa situação, pior se eu não tivesse isso. Por que eu casei com essa pessoa? Tá ruim com ela, pior sem ela. Tá ruim com ele, pior sem ele. Né? Aguenta firme, as coisas vão acontecer. Espera, confia. Temos uma mania às vezes de descartar as coisas facilmente. Ele não tinha para onde descartar, ele estava preso, né? Não tinha o que descartar. Mas já que eu estou preso, eu não vou ficar aqui angustiado, depressivo e vou morrer aqui no calabouço. Não, eu vou fazer alguma coisa. E se destacou, até na prisão. Pessoas que servem a Deus independente do lugar. Independente do lugar em que ela está. Ela sempre está disponível a fazer o melhor. Independente do lugar. Eu já vi gente que às vezes está num lugar e aí ela é mudada para uma outra situação
Eles começam a fazer bico, começam a fazer cara, começam a se revoltar, começam a acharem que foram injustiçados, ainda que tenham sido. Se nós somos servos de Deus e andamos na luz, andamos na palavra, nós esperamos o tempo da exaltação. Amém? Esperamos. Vou ficar em paz. Vou ficar aqui tranquilo. Vou ficar aqui fazendo o quê? Servindo. Eu estou encarcerado, não fiz nada para estar aqui. Tá bom, não fiz. Mas já que estou, vou servir, vou ser útil. Paciência, né? Eu não me governo. Tem que esperar. Um dia as coisas acontecem. Não vai envelhecer a promessa. Amém, pessoal? Não vai envelhecer, vai se concretizar. Vai se manifestar. Aí ele passa por essa situação, ele se destaca. Aí lá na prisão, você vai relembrar que ele teve, comentamos isso aqui na semana passada, ele teve 2 homens que trabalhavam com o rei, o copeiro e o padeiro. Estavam lá presos também, e eles ficaram lá com certeza aos cuidados de José. Eu até falei, Deus coloca pessoas ao nosso lado para que elas façam parte da nossa história. E chegam esses 2 homens, copeiro e padeiro. Aí um dia esses homens estavam lá presos, eles tiveram um sonho, foram contar. O José ouviu o sonho deles e interpretou. O do padeiro, olha, daqui a 3 dias você será enforcado. E do padeiro, do copeiro, daqui a 3 dias você será restituído ao seu cargo. Do jeito que ele falou, aconteceu. Ele falou, olha, quando você estiver lá diante do faraó, se estiver lá diante de Potifar, lembra de mim. Aí você já sabe da história. Ele chega lá diante do Potifar, começa a trabalhar diante do faraó, começa a servir normalmente uma água para o irmão, por gentileza. Começa a servir lá, tudo bonitinho. E aí, enquanto ele está servindo, ele esquece de falar do José. O José, mais uma vez, para trás da fila. A Bíblia fala que ele ainda ficou lá 2 anos. Ele esperava sair o quanto antes, mas ainda ficou ali 2 anos. Já aconteceu de você esperar que iria sair de determinada situação e lá você ainda demorou um tempo? Né? Eu já passei por isso várias vezes. Agora chegou minha vez. Não chegou. Vou fazer o quê? Esperar. Vai chegar. E aí ele fica, obedece. Esqueceu de mim. Vou ficar na minha posição. Vou continuar aqui. A um determinado dia, chega aos ouvidos dele. O faraó teve um sonho. E aí ficaram sabendo que você interpreta o sonho. Você vai sair da prisão agora, você vai lá interpretar o sonho. Ele chega diante do faraó. O faraó explica lá o sonho para ele. Foram 2. Das espigas, né, de milho vazia que engoliram as cheias. As vacas magras que engoliram as gordas. Ele explica primeiro 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de seca. E aí ele falou, olha, você tem que encontrar alguém inteligente à altura dessa posição, de administrar durante os próximos 7 anos, tudo que vocês vão ter, consome uma parte, outra parte guarda, arquiva, que isso vai ser de suma importância para os próximos anos. O senhor acha alguém capaz de fazer isso e coloca sobre essa posição. Esse é o sonho. Aí ele faz o quê? Ele vai virar as costas e vai voltar para o lugar onde ele estava, que era a prisão. Ele não tinha sido absorvido de nada. Mas eu quero chegar no capítulo 41 com você, no versículo 38. Capítulo 41, versículo de número 38. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 38. Ele chega nessa situação e diz a palavra. E disse Faraó aos seus servos. Depois da fala dele, né? Ele reúne, Faraó reúne todos os seus servos, com certeza as pessoas que estavam ali às ordens dele, e disse, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. 41. Disse mais Faraó a José, vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito.
Olha que coisa séria, gente. O cidadão estava preso. E naquela ocasião, ele sai da prisão e se torna governador. Mas lembra o que aconteceu durante todo aquele tempo? Ele foi paciente. Não aconteceu de uma hora para outra. Quando a gente olha só esse texto, ele era um preso que interpretou o sonho e ele estava preso e agora ele é governador. Parece que foi só isso a história, né? Mas não foi. Ele passou 13 anos da vida dele sonhando. Até que ele se torna aquele homem de destaque. Aquela posição chegou para ele. Mas chegou por um acaso? Ele poderia ter sido reprovado durante o percurso. Se ele fosse uma pessoa que rejeitasse aquelas situações que ele enfrentou. Chegou na casa do Potifar. Eu vou ficar trabalhando para os outros de graça, como escravo? Eu era filho de um homem que tinha condição, porque o pai dele, o Jacó, tinha muita condição. Jacó já era rico em gado, já era rico em terras. Ele foi tirado de lá, mas agora ele chega lá como o quê? Como escravo, ele tem que se adequar à realidade dele. E ele respeita. Estou passando por isso, vou fazer o quê? Não tenho meu pai aqui para me proteger, sou um escravo, fui vendido pelos meus irmãos. Agora vou estar aqui, vou servir de alguma maneira. Paciência. Fui injustiçado, pastor. Fizeram coisa contra mim, me colocaram para o final da fila, se juntaram todo mundo para me tirar desse lugar. Fique em paz, uma hora o negócio volta para ti de novo. E a Bíblia diz que quando voltar, é maior a bênção, né? Que a glória da última casa é sempre maior do que a da primeira. Sempre. Muito. E aí agora ele recebe da boca do próprio faraó. Somente eu, como faraó, serei maior do que você aqui em toda a terra do Egito. Imagina quantos milhões de pessoas já não tinha naquela época, na terra do Egito. Além dos egípcios, tinha os estrangeiros. E ele seria a segunda pessoa. Mas ele tinha um bom testemunho lá, na casa. Ele tinha um bom testemunho no cárcere. Que durante todo aquele percurso, ele soube esperar pacientemente. Soube ficar firme. Amém, pessoal? Ele não desistiu. Eu vou acabar com minha vida. É tanta luta. Se acabar, vai perder. Se ficar firme, vai ver. Glória a Deus. Se acabar, vai perder. Agora, se ficar firme, vai ver a obra acontecer. Livro de Tiago. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Para a gente finalizar. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Olha só. É até uma partezinha do trecho de uma mensagem que o pastor encaminhou ontem. Todos os dias nós estamos naquela meditação. E a mensagem que o pastor encaminhou ontem foi essa. Tiago, vamos lá? Capítulo 1, versículo 2. Está na tela para você acompanhar também. Diz assim, ó. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O José estava aprovadíssimo, porque durante toda aquela situação, ele soube aperfeiçoar a obra de Deus na vida dele. Amém, gente? As circunstâncias difíceis que ele enfrentou, as coisas que se levantaram contra, as situações que ele teve que se submeter, tudo isso. Ele estava aperfeiçoando a obra de Deus na vida dele. Hoje você está aqui na casa de Deus, aí tem momentos que surge um problema de saúde, surge uma situação no meio do ambiente familiar, lá no trabalho as coisas não estão indo bem, aí atrasa isso, atrasa aquilo outro, você passa por N situações. Tudo isso, se você tiver paciência, vai aperfeiçoar o seu propósito, para que você seja perfeito e completo, sem falta alguma, sem que nada possa lhe faltar quando você estiver em determinadas situações. Como governador, ele se tornou governador, ele teria agora que lidar daqui a um tempo, né? Ele estava no primeiro período ainda não tinha chegado o período da seca, ainda estava no tempo das vacas gordas, né? Chegaria o tempo das vacas magras, e durante aquele período das vacas gordas, os primeiros 7 anos, ele foi
contribuindo para o crescimento. Quando chega o tempo das vacas magras, quem que se apresenta para ele? Os seus irmãos. Não só os seus irmãos que vieram, mas gente de todo mundo, de toda a região do Oriente naquela época, teve que ter contato com o governador. Seu governador primeiro passava pela mesa dele. Imagina que aqui é a mesazinha dele. A pessoa chegava aqui, seu governador, eu vou querer alguns ciclos de prata. Eu vou querer comprar aí tantos ciclos de prata de trigo, em trigo. Trocava lá, ele pegava o material, o financeiro, guardava aqui, pode liberar tantas sacas para eles. Agora tem que ser regrado, hein? Porque são 7 anos de fome. Não pode ser do jeito que todo mundo quer, não. Ele determinava a quantidade lá bonitinho, para não faltar, né? Porque se ele desse em excesso no primeiro ano, chegasse no último ano, todo ia morrer. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada para oferecer. Ele sabia muito bem, inclusive, administrar essas coisas. E estava todo mundo tendo que passar por ele. Se ele não fosse uma pessoa curada do passado, das coisas que os irmãos fizeram, da prisão que ele passou, da calúnia que fizeram contra ele, ele ia olhar para as pessoas como se fossem adversárias dele. Na hora que as pessoas chegassem, olha, eu vou querer isso. Quem é você? Não sei o quê. Eu vou botar um preço mais alto. Com arrogância, né? Ele estava curado disso. Tanto é que ele casa e ele tem um filho. Né? Como é que é o nome do filho? Né? Deus me fez esquecer. E depois Deus me fez prosperar. Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Ou seja, ele estava curado. Mas ele teve paciência. Paciência. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Precisando de paciência. Necessitar de paciência. Porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Você tem promessa para se cumprir? Eu tenho. Meu sonho está quase para completar 13 anos também, né? Um sonho. Está quase para completar 13 anos. E quem sabe nos 13 anos se concretiza também, né? Glória a Deus, gente. Consciência clara de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Consciência, eu estou passando por uma situação, sirva, só isso. Espera. Não levante a voz contra nada. Só fica na posição. Vai acontecer. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso então. Glória a Deus.